futebol em Novo Horizonte, São Paulo, começou com o Pima Futebol Clube, fundado em 1972 por funcionários de uma fábrica local. Em 1976, o clube foi rebatizado como Grêmio Esportivo Novo Horizontino e, sob a gestão de Jorge Ismael de Biasi, cresceu no futebol paulista. O auge veio em 1990, com o vice-campeonato estadual, e em 1994 com o título da Série C do Brasileiro. Porém, dificuldades financeiras levaram ao encerramento das atividades em 1999. Em 2010, o futebol renasceu na cidade com a criação do Grêmio Novo Horizontino, que desde então tem se consolidado no cenário estadual e nacional. Então surgiu o Grêmio Novo Horizontino, uma nova associação para preencher a lacuna deixada após o fechamento do Grêmio Esportivo Novo Horizontino em 1999. Ávida por um time para chamar de seu, a torcida recebeu o Grêmio Novo Horizontino de braços abertos, dando eco ao que a diretoria do novo clube esperava. Com o apoio dos torcedores e empresários da cidade, a diretoria, detentora de credibilidade e vontade de realizar, colocou literalmente seu time em campo, apostando também na formação de atletas. Passo a passo, lance a lance, o Grêmio Novo Horizontino trilhou o caminho que havia traçado. Em 2012, o clube conquistou o acesso da segunda divisão do futebol paulista para a Série A3. Em 2014 foi mais longe e, com uma campanha irretocável, conquistou o acesso à A2 e o título de campeão da A3. O primeiro título do novo Grêmio teve um sabor ainda melhor devido ao comprometimento e cumplicidade de todos os envolvidos. Diretores, comissão técnica, jogadores e torcedores, sem nenhuma exceção, foram responsáveis pela conquista que fez o Tigre do Vale rugir ainda mais alto. A conquista de 2015 já entrou para a história do futebol nacional, pois poucos times ascenderam tão rapidamente quanto o Novo Horizontino. O vice-campeonato na Série A2 e o acesso para a elite do futebol paulista foram feitos dignos de uma agremiação que sabe a que veio e que tem metas bem definidas em seu horizonte. Nos anos de 2017, 2018 e 2019, o Novo Horizontino chegou às quartas de final do Paulistão e passou a ocupar seu espaço no cenário nacional. O ano de 2021 foi marcante com a conquista de 2 acessos no cenário nacional. Em 10 de janeiro, o time confirmou sua vaga na Série C do Campeonato Brasileiro, na sua terceira participação na Série D, terminando entre os 4 melhores da edição 2020, que adentrou 2021 devido a uma pandemia da Covid-19. Depois, no Paulistão, veio a conquista de mais um feito, o título do Troféu do Interior, alcançado após superar a Ponte Preta na decisão. Em 7 de novembro, a festa ficou completa com o acesso à Série B. A vaga foi decidida com a vitória de 2-0 sobre o Manaus, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em partida que não sairá tão cedo da memória do torcedor Novo Horizontino. O ano de 2022 foi de superação. O Tigre do Vale não conseguiu fazer um bom Paulistão. Acabou voltando para a Série A3 estadual e fez sua estreia na Série B do Brasileirão, atingindo o objetivo inicial de permanência. Foram 44 pontos em 38 partidas, com 11 vitórias, 11 empates e 16 derrotas, finalizando a disputa na 16ª colocação. O ano de 2023 começou com o Tigre conquistando o vice-campeonato do Paulistão A2, após decisão nos pênaltis contra a Ponte Preta em Campinas. Foram 21 partidas no total, a segunda colocação na classificação geral da primeira fase. 29 pontos, com 9 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Nas quartas de final, eliminou o Oeste com 2 vitórias por 1-0. Depois, o Noroeste com um empate de 1-1 em Bauru
e goleada no Jorjão por 3-0. Na decisão, empate em 1-1 no Jorjão e de 0-0 no Moisés Lucarelli. Nos pênaltis, o rival venceu por 3-2. Assim, o Aurinegro sacramentou seu retorno à elite estadual e entrou confiante para a disputa no Brasileirão Série B. No Brasileirão B, o Tigre do Vale ficou a 1 ponto de conquistar o acesso à Série A. Foram 63 pontos conquistados em 38 rodadas, com 19 vitórias, 6 empates e 13 derrotas. Foram 48 gols marcados e 30 sofridos. O Aurinegro se preparou para os desafios de 2024, onde jogou o Paulistão e o Brasileirão B. O ano de 2024 foi de mais conquistas para o Tigre do Vale. No Paulistão fez campanha histórica, atingindo a inédita semifinal, eliminando São Paulo nos pênaltis em pleno Morumbi. Na semifinal fez um duelo equilibrado com o Palmeiras, que sagrou-se tricampeão e acabou superado pelo placar de 1-0. O bom desempenho garantiu ao Tigre uma vaga na Copa do Brasil de 2025. No Brasileirão B, outra campanha sólida e brigando na parte de cima da tabela, ficando 22 rodadas no G4 e sendo líder por 9. No final, 64 pontos, mas pelo número de vitórias não conseguiu o acesso ao Brasileirão. Nas categorias de base, o ano ainda reservou uma conquista significativa, a de campeão do Paulista Sub-20, vencendo na final do São Paulo e eliminando o atual campeão Palmeiras na semifinal. Fruto de uma base que já havia sido semifinalista da Copa São Paulo de Juniores de 2024 e semifinalista do Estadual de 2023. Conquistas: acesso à Série A3 2012, título do Paulista Série A3 2014, vice-campeão do Paulistão A2 e acesso à Elite 2015, acesso à Série C 2020 e 21, campeão do Paulistão do Interior 2021, acesso à Série B do Brasileirão 2021, vice-campeão do Paulistão A2 e acesso à Elite 2023, semifinalista do Paulistão 2024, garantiu vaga na Copa do Brasil 2025. Na base, faturou o título do Paulista Sub-20 2024. O Grêmio Novo Horizontino tornou-se SAF em 6 de dezembro de 2023, visando maior profissionalização e captação financeira. O Conselho de Administração é liderado por Jorge Ismael de Biasi Filho, Roberto de Biasi Filho e Sandro Cabreira, e a sua direção executiva conta com Genilson como presidente. Hoje, o presidente do Grêmio Novo Horizontino compartilha sua trajetória no futebol, suas inspirações e a importância do esporte para nossa cidade. Além disso, ele fala sobre os desafios e a realidade da vida de um jogador profissional. Acompanhe esse bate-papo e conheça mais sobre os bastidores do futebol. Meu nome é Genilson da Rocha Santos. Sou nascido em Maceió, porém vim para o estado de São Paulo com 7 anos de idade, para a cidade de Ibitinga. E o meu ingresso na carreira futebolística foi aos 16 anos, por muita influência, principalmente, é claro, do meu pai, que insistia em me levar para jogos com ele aos domingos, para jogar nos sítios, enfim, porque ele via potencial em mim, até mesmo mais do que eu, Eu não fui uma criança que passou a infância falando em ser jogador de futebol. Porém, aos 16 anos eu tive a oportunidade de me apresentar em Novo Horizonte e fazer a minha primeira e única avaliação. Não imaginava como era esse mundo, Como era, o que o futebol podia proporcionar. Porém, fui cada vez mais me surpreendendo com tudo aquilo que fazia parte desse mundo. Procurei sempre me esforçar muito em tudo que eu fazia. Haja visto que eu sou de uma família de eu mais 9 irmãos, onde todos sempre tivemos uma ótima educação, no meu lar, na minha família. Nunca se escutava nenhum palavrão, porque o meu pai e a minha mãe tinham uma educação assim bem rígida, e isso fazia com que a gente tivesse uma boa disciplina e os princípios, que muitas vezes fazem falta hoje em dia. Mas era muito comum na minha infância ter esse tipo de disciplina. E quando eu vim para Novo Horizonte,
eu fui o único irmão que saí de casa. Então nós éramos, apesar de ser muitos, né, nós tínhamos uma proximidade muito grande. Então não era fácil você ser o filho único que saiu de casa e ter uma adaptação diferente. Porque quando você sai e vem para um clube de futebol, você mora em alojamento, alojamento tem toda uma diferença de comportamento, você convive com pessoas onde cada um vem de um canto, cada um tem um tipo de educação e tudo isso requer uma adaptação. Mas o meu desejo de vencer na vida, de aproveitar as oportunidades, eram muito grandes. E eu vi no futebol uma oportunidade de eu mudar de vida, eu fazer uma diferença e dar um retorno, principalmente para minha família. E aproveitei cada oportunidade que eu fui tendo através do futebol. E uma delas foi eu poder estar cursando uma faculdade. Os meus nove irmãos, nenhum deles fizeram faculdade. Por falta de oportunidade, pela própria necessidade do trabalho. E eu jogando futebol, eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade e eu também me coloquei à disposição e me esforcei, porque não era fácil. Na época não era nem obrigado o atleta de futebol estudar, não tinha essa cobrança e essa exigência por parte do clube nem da federação, né? Hoje já se mudou muito isso, hoje é extremamente necessário e é obrigatório o atleta na sua formação apresentar os boletins escolares, a sua frequência, as suas notas. Mas na época não. E eu havia terminado o colegial e eu me lembro bem que eu estava ingressando no profissional e fui fazer o meu primeiro contrato profissional. E isso foi algo assim que marcou muito, porque na época o Dr. Jorge era o presidente e quando eu fui fazer o contrato, a primeira coisa que eu pedi como bonificação por esse contrato foi um carro igual todos os atletas pediam, né? E ele me falou, não, teu primeiro contrato, pensa bem o que você quer, depois você vem e me fala. Porém, naquele momento eu só tinha em mente que eu queria um carro. Mas eu pensei, nessa noite refleti bem, acredito muito que Deus me iluminou. Falou, por que você não continua os estudos? Né? Teu pai e tua mãe vão ficar orgulhosos de você. E isso eu peguei e falei, mesmo, eu vou fazer uma faculdade. E é claro, eu jogando futebol, a faculdade que mais gerava uma identidade era a faculdade de Educação Física. Então fiz a faculdade de Educação Física, 4 anos em Catanduva, toda noite, acabava o treinamento, eu ia para frente da igreja, pegava o ônibus, ia para Catanduva, estudava, voltava, chegava em Novo Horizonte sempre por volta de umas 11h30 por aí. Muitas vezes era nesse horário que eu jantava, na volta, mas eu tinha a cobrança no clube para dar o rendimento dentro de campo. Se eu estava estudando ou não, era uma questão minha. Então eu tinha que performar nas atividades, eu tinha que dar o retorno desportivo, independente se eu estava cansado, se eu não tinha dormido muito bem à noite. Enfim, eu tinha que produzir tanto quanto todos que faziam parte, porque o futebol profissional é um esporte de rendimento. O clube de futebol filiado à Federação Paulista é um esporte de rendimento onde tem a competitividade. E ficam os que forem os melhores. E eu consegui vencer esses 4 anos de faculdade jogando futebol no Novo Horizontino. Me formei, é claro, eu jogava futebol ainda, então nessa fase eu não exercia a função de educador físico, de professor de educação física. Continuei a minha carreira, onde joguei futebol em Novo Horizonte até 95, 96, foi onde eu fui jogar em Portugal, morei na Ilha da Madeira, conheci Portugal, um país maravilhoso, lugares lindos, né? Jamais imaginava que pudesse ter essa oportunidade. Também depois tive a oportunidade de jogar no Japão e na China.
dois países aí orientais, né, asiáticos, e com tradições e cultura muito diferente do Brasil. Mas eu sempre procurei me atentar muito aos valores culturais, à adaptação, a observar tudo, a valorizar cada oportunidade que o futebol me dava. E tudo isso me fez aprender muito sobre comportamento de pessoas, sobre as diferenças culturais, como respeitá-las e principalmente como dar o devido valor e ser valorizado. E tudo isso foi uma experiência muito boa e depois, na sequência da minha vida, foi muito útil, né? Muitas experiências, no momento que eu passei, eu não entendia muito bem por que estava passando aquilo, ou não tinha compreensão, ou não extraía daquela experiência os valores ideais. Hoje, com mais idade, com mais experiência, com mais vivência, muitas experiências vividas naquela época, eu só tenho o discernimento hoje. Hoje eu consigo entender muitas coisas que na época eu não entendi. E isso eu procuro colocar em prática na minha gestão, porque hoje eu sou presidente do Novo Horizontino, desde o início nas atividades profissionais, desde 2012. Então eu tive toda uma trajetória juntamente com o clube, fui crescendo como gestor juntamente com o clube, vivendo cada etapa, cada momento, cada situação, cada desafio. E tudo isso para mim é muito prazeroso, porque não é um trabalho quando você faz aquilo que você gosta e aquilo que você ama. E principalmente aquilo que te dá a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas. E eu vejo o futebol como sendo uma ferramenta poderosíssima de transformação, de inserção do indivíduo na própria comunidade, na sociedade, de valorização das pessoas e do ser humano. Então eu procuro, através do clube, é claro, fazer com que cada oportunidade que possa ser explorada e gerar oportunidade para que pessoas possam ser transformadas por ela, eu procuro colocar em prática. E para isso, é claro, é impossível se fazer tudo sozinho. Então, o Novo Horizontino, desde 2012 que começou as atividades profissionais, mas em 2010 teve o retorno dessa caminhada, né, dessa trajetória que hoje é conhecida em todo o Brasil também, e isso faz com que a cada etapa profissionais foram sendo acrescentados nessa trajetória. Eu tenho profissionais que começaram lá em 2011, 2012, estão até hoje, profissionais desses que foram melhorando, foram se qualificando, se capacitando. Tem outros que entraram durante essa jornada, foram sendo acrescentados à medida que o clube foi ganhando, foi crescendo em tamanho, foi crescendo em estrutura. Tudo isso foi fazendo com que mais pessoas fossem sendo absorvidas e gerando novas oportunidades. Hoje, Novo Horizontino é um clube referência, né, em todo o país. É um clube que é conhecido principalmente pela forma de valorizar as pessoas, o ser humano, pela forma simples de trabalhar, mas pela forma objetiva de estar realizando todas essas conquistas que ele vem acumulando. Mas o principal disso, eu vejo que é saber utilizar aquilo que o futebol pode fazer dentro de uma sociedade. E aqui em Novo Horizonte, somos uma cidade em torno de 40 mil habitantes e temos aí aos nossos arredores várias também pequenas cidades que têm no clube uma paixão regional, um carinho, uma simpatia pelo clube por aquilo que ele é. Novo Horizontino se envolve em cada ação social e tem oportunidade de assim realizar, desde campanha de agasalho, doação de sangue, campanha com as crianças, com os idosos do asilo, crianças com deficiências físicas ou mentais.
Enfim, nós procuramos fazer com que a sociedade se sinta também abraçada por esse clube, entendendo que cada ação que o Novo Horizontino se faz presente é uma força muito grande. A gente consegue envolver muito mais pessoas do que fosse simplesmente uma entidade sozinha. Então nós não podemos e nós não deixamos que essa ferramenta fique escondida. O Novo Horizontino se coloca sempre à disposição, ele procura estar sendo um canal aberto de bons exemplos, de boas práticas, fazendo com que cada vez mais pessoas se simpatizem com esse clube e passem a torcer por ele. O futebol tem um grande poder de atração, tem um grande poder de fazer com que pessoas cada vez mais possam se interessar e desperta interesse, desperta investimentos, e tudo isso tem que saber ser aproveitado. E é impossível fazer tudo isso sozinho. Por isso que nós necessitamos cada vez mais de parceiros, de pessoas juntamente conosco, para que a nossa força seja cada vez maior. E eu, Genilson, é claro, fui aprendendo muito com o futebol, muitas coisas foi fazendo com que eu a cada dia melhorasse profissionalmente. Também me esforcei muito, fazendo muitos cursos, desde curso nível CBF, Federação Paulista, de algumas universidades também, e isso foi qualificando de maneira profissional e fez com que eu pudesse também colaborar. Hoje eu dou muita colaboração no sentido de participação em palestras, em alguns cursos que a própria CBF, Federação Paulista, também dispõe daqueles profissionais que querem se qualificar através do futebol, e tudo isso através de uma experiência vivida, de conteúdos aprendidos, mas não tem um limite, porque o conhecimento e a sabedoria você vai aprendendo a cada dia. O que se necessita é preciso estar aberto para que você possa crescer, você possa melhorar, você possa cada vez mais se fazer presente, fazendo a diferença no seu segmento. Meu segmento é o futebol, amo o que eu faço e também amo muito trabalhar com formação de pessoas, com a educação. Então isso é algo que eu trago muito comigo, ter o prazer em ver as pessoas se tornando melhores. Eu costumo dizer para o meu grupo, para o meu quadro de funcionários, que se eu tiver que perder algum deles, eu perca para um lugar maior, para um lugar melhor, porque isso é uma referência que o trabalho está sendo bem feito. E isso é o que mais acontece aqui. Muitas instituições maiores do que nós vêm até Novo Horizonte atrás dos profissionais que aqui são formados. Então isso também é uma prova de que o que nós fazemos aqui é algo feito com excelência. O Novo Horizontino tem a cada dia procurado ser melhor, ser maior, mas não perdendo a sua simplicidade, aquilo que fez com que ele se tornasse conhecido, que é o lado humano, que é o lado simples de ver as coisas, mas o lado eficiente e profissional de fazer com que cada uma delas funcionem de forma efetiva. E a maior prova disso são os resultados apresentados. Um dos fatos que marcou, é claro, toda a cidade, e que faz a diferença na história do clube, quando mesmo se fala desse Grêmio Novo Horizontino atual, não tem como não falar do título do Grêmio Esportivo Novo Horizontino, que foi a primeira final caipira, que foi no ano de 1990, onde o treinador era o Nelsinho Batista, pai do nosso atual treinador Eduardo Batista. E eu lembro muito bem, naquela época eu tinha 19 anos, estava ainda nas categorias básicas, porém eu trabalhava e treinava com eles, já com o grupo profissional. E eu lembro que nessa época foi algo que foi contagiando, o grupo todo foi se mobilizando, foi gerando uma unidade, um comprometimento, o grupo foi ganhando força dentro da competição, e a tal ponto dos clubes grandes não conseguirem confrontar.
fazendo com que culminasse na grande final caipira entre Novo Horizontino e o Bragantino. E foi um show, né, para todo o estado, na verdade para todo o Brasil, né? As emissoras de TV, de rádio vieram de todos os cantos, encheram a cidade de Novo Horizonte, a população, tudo virou uma festa. Eu lembro que havia trio elétrico, o pessoal andando todo na cidade, todos com chapéu de palha, outros andando com cavalo, porque era final caipira, então meio que virou algo cultural. Quanto mais caipira você parecesse, mais mídia dava. Então todos os Novo Horizontinos, eu lembro que foram distribuídos chapéus para a torcida entrar no campo. Enfim, foi uma grande festa, foi um grande momento na história, né, que ficou marcado, que marcou toda uma época, tanto para Novo Horizonte como para Bragança Paulista. E isso foi um diferencial. A partir desse momento, o clube também evoluiu muito estruturalmente, passou a ser mais conhecido, passou a revelar muito mais atletas, fazendo com que Novo Horizonte entrasse verdadeiramente no mapa do Brasil, passasse a ser conhecida em todo o território nacional. E esse atual Novo Horizontino também veio resgatar novamente toda essa lembrança, mas um clube também que já vem fazendo a sua própria história. Eu costumo dizer que hoje o Novo Horizontino se tornou maior do que a cidade de Novo Horizonte. Você fala que é de Novo Horizonte, muitas pessoas às vezes falam onde é, aí se você fala do Novo Horizontino, aí todo mundo cai a ficha. Então é algo que mostra, né, a grandeza do nosso clube. E toda a população, toda a torcida Novo Horizontina, quando se vai sair de viagem, o nosso torcedor, aquele cidadão Novo Horizontino jamais deixa de levar a sua camiseta do clube, porque é uma honra usá-la, seja em qual cidade, estado ou país que ele esteja. Ele faz ser conhecido pela camisa, é a maior identidade da nossa cidade, sem dúvida, esse clube tão amado por todos nós. A vida do atleta de futebol é uma vida separada. Então, há um preço a ser pago enquanto atleta de futebol. Hoje, até ainda mais. Hoje, o nível profissional que é exigido para um atleta de alta performance é muito grande. Ele tem uma vida muito regrada. Desde a sua disciplina, né, por ter horários, enquanto atleta do clube, das categorias de base, ele tem horário para chegar, horário para sair, horário para tomar o café, horário para almoçar, enfim, é uma vida de disciplina onde ele aprende a respeitar os horários e entender o porquê de cada horário é necessário ele cumprir essa rotina, porque faz parte toda de uma formação dele. E o atleta, depois, é claro, na sua vida profissional, hoje, ainda mais, ele requer todo um comportamento profissional, porque o esporte está cada vez mais competitivo e é um esporte de rendimento, onde você sempre está sendo comparado ou com o seu adversário ou com o seu companheiro de equipe, porque um elenco tem geralmente aí 28, 30, 35 atletas. Porém, só jogam 11. E os 11 que vão jogar, teoricamente, são os 11 que estiverem melhor preparados, melhor condicionados, com a mente melhor, com o seu estado emocional melhor, com a sua condição física melhor. Então, isso requer um comportamento diário, de respeito às regras, aos treinamentos, a entrega nos trabalhos, a disciplina tática. Hoje, o atleta profissional ele é muito mais completo do que já foi no passado. Antes, jogava apenas com o dom de jogar futebol, a maioria. Hoje não, hoje ele precisa ser um atleta. Alimentar bem, dormir bem, treinar bem, conhecer do seu corpo, conhecer aquilo que ele precisa melhorar. Enfim, é uma pessoa muito melhor formada para poder ter uma sequência cada vez mais longínqua dentro da sua carreira. É uma profissão que não é fácil,
todos, de cada 10 crianças, pelo menos 6, 7 têm o sonho de ter um atleta de futebol, né? E agora também o futebol feminino vem crescendo muito. As meninas também estão começando e cada vez mais entrando e querendo também viver esse sonho. Então é algo que é apaixonante. Não tem profissão melhor do que o atleta de futebol, porque enquanto você joga, você tem de tudo é feito e preparado para você. Falo que o atleta, ele não se atentar, quando ele sai da carreira, ele não sabe comprar uma passagem de avião, porque ele chega no aeroporto, a passagem já é mandada para o seu celular, ele só passa e já tem a sua poltrona separada, chega no hotel é a mesma coisa, ele chega, a chave já está na mão, só fala que horário que ele desce para tomar café, para comer um lanche, para almoçar ou jantar, enfim, tudo é pronto. A roupa de viagem está aqui, a roupa de jogo está aqui, de treino está aqui, enfim. E aonde ele chega, ele é bem visto, ele é badalado, é uma vida maravilhosa. Ganham muito bem, na sua maioria, mas é uma vida de renúncia. Não tem feriado, enquanto muitas pessoas estão descansando, ou estão viajando ou passeando, o tempo do atleta e os dias de descanso dele são diferentes. Então é uma vida à parte. É uma vida onde o período da carreira, aí, que hoje até está estendendo um pouco mais, vai de 15 a 20 anos, ele é separado para o desporto. Então ele tem que ter uma consciência também financeira e essa vida não será para sempre. Então hoje muitos deles, né, têm até pessoas da área de finanças que dão suporte para onde eles devem investir, porque a carreira passa, mas ele ainda é novo, vai estar ali com 35, 40 anos, tem toda uma vida ainda pela frente. E ainda, mesmo hoje, tem muita gente, muitos atletas que acham que vai ter essa mesma vida de atleta profissional para sempre. E muitas vezes cometem extravagâncias, gastam tudo que ganham e muitos ainda hoje terminam a carreira sem ter uma sustentabilidade ou ter uma garantia financeira que possa dar um suporte para que ele siga vivendo sem problemas. Mas é uma carreira única, é uma carreira maravilhosa e hoje os clubes do Brasil em geral estão melhorando na sua totalidade e estão dando um suporte para que esses atletas possam cada vez ter uma vida melhor.